Dani Arouca, welcome to the Gringo do Sul podcast. Seja bem-vinda ao podcast do Gringo. É uma honra ter você aqui, Dani. Você é uma pessoa muito especial que inspira muita gente. E você também traz muita honra para o nosso Brasilzão. Porque um dos objetivos desse podcast é para mostrar para o mundo quão maravilhoso o Brasil é. Porque eu fui criado minha vida inteira nos Estados Unidos, me apaixonei, sou de Minas, nasci em Minas, mas morei fora a vida inteira, né? Mas eu me apaixonei pelo Brasil recentemente. Então eu quero mostrar para o mundo, através da minha perspectiva, quão maravilhoso esse país é, as oportunidades que existem aqui, quão maravilhoso o povo é. E você é uma inspiração para muita gente, para homens, mulheres brasileiras. E você está fazendo coisas maravilhosas, né? Para o Brasil e para o reino de Deus também. Então vai ser muito divertido esse bate-papo. E eu queria ouvir um pouco sobre você, te conhecer melhor aqui. Obrigada, primeiramente, por esse convite. Claro. Estava na expectativa para esse dia. Ficou lindo. Parabéns. Obrigado. Pelo estúdio. E obrigado pelas palavras. Fico muito feliz. E fico muito feliz também da tua iniciativa de mostrar lá para fora que o Brasil não é só carnaval. O Brasil é top. É muito mais que carnaval e Amazônia. Então, obrigado por essa oportunidade, por convite. E vamos lá. Vamos trocar uma ideia. Eu gostei muito desse comentário aí. O Brasil não é só carnaval. Porque tem muita gente lá fora. Quando a gente fala país gringos ou pessoas gringas, não é só os Estados Unidos, né? Então é Europa, pessoas de fora, né? E muita gente lá fora acha que o Brasil inteiro é uma Amazônia. Acha que não tem tecnologia e, né? Então, futebol... Nossa, minha vida inteira, Dani, morando lá nos Estados Unidos. Nossa, você é brasileiro? Oh, soccer, né? Futebol, soccer. Cara, eu sou um dos piores jogadores de futebol que eu conheço. Então, assim, o brasileiro é um povo muito versátil. Nós não somos só futebol, carnaval, cerveja, Amazônia. É uma cultura tão diversa e tão versátil que qualquer país que você for no mundo, você vai encontrar um brasileiro. Sim. Né? Então, eu acho que tem muito mais para o mundo conhecer sobre nós. E é interessante que num dos europeus que eu lutei, no final teve... eles fizeram um evento ali de despedida e era tudo temas brasileiros. Uhum. Né? Porque o jiu-jitsu é brasileiro, então eles fizeram dessa forma. A gente foi num local lá e estava tendo pagode, samba, né? E, pessoal, mas você não vai dançar? Não, eu não danço. Não gosta? Não gosto, mas também não sei. Como assim? Você não samba? Como assim você não encaixa naquele molde que nós esperamos que você se encaixe, né? Exatamente. Então, as pessoas esperam que, né, a gente saiba jogar futebol, saiba sambar. E, na verdade, isso daí é o mínimo do mínimo, né? Sim. Não é nem a melhor parte. E eu acho que quando a pessoa inicia a frase dela como assim? Aí, tipo assim, já vem o estereótipo, né? Tipo assim, como assim você não é igual a todo mundo? Né? Eu já tive muitas dessas reações. Como assim você vai voltar para o Brasil? A pessoa, ela pergunta na inocência, porque eu não julgo, sabe? A pessoa, às vezes, não criou outras perspectivas de vida, não conheceu outros tipos de pessoas. Às vezes, ela vive em um tipo de ambiente, então ela não... Né? Ela pergunta na inocência, não pela maldade, né? Isso é culpa da mídia, né? Também. Foi o que é vendido lá fora do Brasil, que é mostrado, né? Por exemplo, há um tempo atrás, a África, para mim, era só aquele lugar onde tinha safari. Só o safari ou o deserto. Ou o pessoal passando fome. Né? Então, aquilo que o mundo quer mostrar para você, que é certas coisas. Então, a gente acaba comprando aquilo. Sim. Então, eu não julgo também. Mas não é só culpa da mídia, tá? Nós precisamos nos responsabilizar em o que a gente aceita. Porque, assim, nós precisamos ter o nosso próprio filtro. Então, qual que é o meu filtro? Eu escuto uma mídia... Aí, o filtro número 1 é a palavra de Deus. Sim. Né? Então, eu já tenho isso aí. O discernimento do Espírito Santo, ele nos fala. Através da paz que a gente sente aqui dentro, é uma coisa assim que... Né, não tem como explicar, mas ao longo do tempo a gente vai desenvolvendo isso. Mas nós precisamos ter nossos próprios filtros. Então, eu penso muito assim...
As pessoas falam, a mídia está estragando, a mídia social está estragando a sociedade, tem uma influência muito ruim, sim, tem. Mas as pessoas precisam desenvolver seu próprio pensamento crítico. Não é só aceitar tudo, é questionar. Então, acho que isso é um dos objetivos desse podcast, é mostrar para as pessoas que elas podem pensar por si próprias, elas podem questionar. Né? Mas isso acaba tendo que tirar você da zona de conforto. E as pessoas não querem sair da zona de conforto. Exato. Então, né, como a própria palavra de Deus diz, né, não vos conformeis com este mundo. Então, assim, o que estão oferecendo? O Brasil é isso. Então, você se amolda naquilo, né, ou você tem uma perspectiva diferente. Então, por exemplo, nós... você não samba, você é brasileira no samba, você é brasileira não joga futebol, você... Então, assim, da onde eu sou? Em primeiro lugar, nós somos embaixadores do reino de Deus, então nós não somos daqui. Então, a nossa postura, a nossa conduta, ela não está baseada no que é a cultura do Brasil, é a cultura da África, dos Estados Unidos. Não, é a cultura do reino de Deus. Né? E isso leva um tempo das pessoas entenderem, porque você precisa sair da sua zona de conforto, Sim. Você mudar o teu pensamento, você, primeiro, ir atrás para saber se é aquilo mesmo, né, entender aquilo, porque para mim é muito mais fácil você me falar que uma coisa daquela forma e eu aceitar do que eu parar e realmente ver aquilo é verdade. Não é verdade? As pessoas não querem isso, as pessoas querem prontos. Mas sabia que pensar queima calorias? Foi cientificamente provado, assim, através de alguns estudos de jogadores de xadrez. Depois eu preciso pesquisar esse estudo. Mas os grã-mestres, os melhores jogadores de xadrez, eles queimam milhares de calorias durante um jogo, sabia? Às vezes tem um jogo de xadrez que pode durar 5 horas ou mais, quando é um campeonato. E durante essas 5 horas, o cara nem se mexe. E depois, no final, eles calcularam que os caras queimam milhares de calorias. Então, pensar é um exercício. E cansa. Pensar cansa. Então, por isso que as pessoas não querem, às vezes, pensar ou questionar. Porque, cansa. Você olha, né? Imagina você tá sentado aqui, aí você tá pensando sobre sua vida, depois você olha e queimei 800 calorias. Na verdade, não deve ser nem bom para falar isso para as pessoas, porque senão elas nem vão querer ir para academia, não vão querer te contratar também para fazer um treinamento ou algo assim, né? Mas, brincadeiras à parte, eu acho que pensar cansa. Pensar cansa muito, porque você tem a sua, em inglês a gente chama worldview, perspectiva do mundo. Aquilo ali foi formado através da sua criação, foi formado através de influências, né? E principalmente naquela fase ali da adolescência, eu acho que é onde mais é formado e concretizado ali nossa forma de pensar e viver. Então, aí após isso, quanto mais a pessoa vai envelhecendo, mais difícil, mais rígido, eu acho que deve ficar os neurônios ou o cérebro ali para adaptar e criar novas perspectivas, né? Então, quanto mais velho a gente fica, mais difícil é de desafiar aqueles padrões que a gente já tem. Então, por exemplo, nós dois, nós temos valores muito parecidos. Nós somos cristãos, mas eu quero sair da minha zona de conforto eventualmente e trazer pessoas que são totalmente opostos de mim. Então, isso para mim vai ser uma forma de eu sair da minha zona de conforto e mostrar para mim mesmo que eu consigo conversar com alguém, dialogar com alguém, ter um relacionamento com alguém que é totalmente diferente de mim. Então, eu estou sempre tentando me confrontar. Mas esse é o desafio. É o confronto. É o confronto. Desconforto. É o desconforto. Então, e enxergar alguns assuntos na perspectiva do outro também, isso é muito importante, Sim. né? A gente sabe que a verdade é uma só, não existe verdade relativa. Existe verdade absoluta. Nem vamos... Isso a gente nem entra no mérito, mas a forma como a pessoa entende e expressa aquela verdade não é igual à minha. Sim. Eu, por muito tempo, eu pensava, se a pessoa não faz a coisa do jeito que eu faço, porque eu faço, qual que é a minha motivação? A minha motivação é fazer o certo. Eu faço dessa forma. Se a pessoa não fizer daquela forma, para mim não está certo, mas ela tem uma forma de fazer, né, sem entrar no mérito de princípios e valores, né, pensando que é da forma correta, mas ela tem um jeito diferente de fazer, que ela tem a mesma motivação e vai chegar no mesmo objetivo. E para a gente é muito difícil, porque
se eu quero fazer o certo e eu faço dessa forma, se o outro não está fazendo da forma que eu faço, está errado. Então, é confrontador você sentar com a pessoa que é diferente de você. E, Dani, é engraçado você falar isso, porque às vezes eu me sinto como um alienígena aqui no Brasil, mas eu continuo sendo quem eu sou, porque eu sei que tem um propósito para isso. E eu tenho certeza que as pessoas olham para mim, tem muita gente que deve olhar para mim, minhas postagens, meus pensamentos, e falar, cara, o que esse cara tá viajando? Então, às vezes, eu me sinto muito como um alienígena aqui no Brasil. Mas eu também me sentia como alienígena nos Estados Unidos. Mas eu acho que isso é parte do meu chamado, assim, porque quando você vive como um imigrante em outro país, você nunca sente em casa. Eu nunca me senti em casa nos Estados Unidos, sabia? Mas eu me sinto em casa aqui no Brasil. Então, eu fui seguindo esse sentimento. Eu fui, não pela minha opção, não escolhi para os Estados Unidos, mas eu fui arrancado das minhas raízes ali e plantado em outro lugar. Aí, após isso, eu descobri que eu aumentei meu nível minha habilidade de adaptar. Aí eu comecei a viajar. Depois que eu me formei, eu viajei para vários países para conhecer. Eu gastava todo o meu dinheiro indo para viagens missionárias. Foi ali que eu conheci minha esposa, numa viagem missionária no Haiti, já um negócio muito diferente. Namoro a longa distância por 1 ano, noivado a longa distância por 1 ano. Outra coisa meio, como assim? Né? O como assim? Então, minha vida inteira é baseado no como assim. Depois, minha esposa mudou para os Estados Unidos para morar comigo. Aí todo mundo aqui, como assim? Você vai mudar para lá para morar com um cara que você nem conhece direito? Depois, eu mudei para cá, como assim? Então, quanto mais como assim você tem de reação das pessoas, mais você vai sentir como alienígena, mas tem o lado bom disso. Mas você pode inspirar. Porque os seus como assins intriga as pessoas, gera curiosidade. Sim. Aí a pessoa fala, como assim? Aquele como assim é a chave. Aí você conta a sua história, aí você pode inspirar, você pode falar sobre Jesus. Então, tem um lado bom e um lado ruim, né? Disso, de viver, de ser um alienígena. Nós somos, né? Nós não somos desse mundo, né? Não, é verdade. Então, verdade. Né? Se a gente parar para pensar, a gente tem que viver no como assim, né? Uhum. Como assim dar a vida por pessoas que vão te odiar. Nossa, eu gostei muito disso, hein? A gente tinha que escrever um livro. Como assim? Verdade. Tá vendo como é que é bom ter um podcast? Gera muitas ideias, né? É verdade. Legais. Os como assins da vida. Uau. Uau. Vou deixar isso ecoar um pouco aqui no ar aqui, para as pessoas pensarem um pouco. Porque é muito real. Eu espero que esse podcast gere muito como assins. Eu espero que esse podcast incomode algumas pessoas, mas para o bem. Igual eu te falei, antes, né, nosso bate-papo, antes de iniciar aqui a gravação. Eu não quero ser polêmico só para ser o cara chato. Uhum. Mas existem momentos de confronto, existem momentos de questionar e falar, gente, será que a gente não pode ir por este caminho aqui? Será que esse caminho não é melhor? Então, é o que eu tento fazer com a minha vida. Eu vejo muita falta de lógica no muita falta de razão, muita falta de sabedoria. Então, eu acredito que, não é uma arrogância, mas eu acredito que Deus colocou algumas coisas no meu coração para perguntar para as pessoas, gente, será que não é melhor a gente ir por esse caminho aqui? Vamos aqui. E aí as pessoas vão passar a vida toda sem descobrir que, da mesma forma que Deus colocou isso dentro de você, colocou algo dentro delas também. Sim. Porque estão tão amoldados aos padrões desse mundo que eles não conseguem enxergar o que realmente tem na essência. Porque todos nós somos chamados para fazer alguma coisa. Sim. Né? Alguma coisa que confronta a nossa circunstância, né? A nossa realidade aqui no mundo. Né? Uhum. Todos nós fomos chamados para confrontar. Uns em amor, outros nem tanto. Cada um confronta de um jeito. Tem gente que constrange em amor, que a pessoa... Aquela mansidão que transborda. Que confronta mesmo. Que constrange. Eu já não tenho muito dessa mansidão. Eu também não, mas eu já conheço algumas pessoas que têm, eu acho lindo. Eu acho lindo e a gente deve fazer amizade com essas pessoas para equilibrar a gente. Não, são mas essas pessoas que... Eu já sei que não é o nosso chamado, né, Dani, de ser aquele, vem aqui. Não, mas eu sou. Não, sim, também. Dormindo é uma maravilha. Mas tem uns momentos, né? É que eu funciono assim, eu gosto do confronto, né? Também. Então, assim que eu cresço. Porque é isso que me tira da zona de conforto, né? Apesar de que eu costumo falar, né? Tem que sair da zona de conforto. Eu falei, gente, estou procurando essa zona de conforto há mais tempo.
A gente... Que cada vez que eu falo, nossa, gente, eu não conheço essa zona de conforto. Deus me manda num lugar para falar, viu como você estava na sua zona de conforto? Então, Dani, eu não lembro a última vez que eu senti conforto. Tô falando conforto, não é o conforto do... Não, às vezes dá pra sentar e assistir um filme no Netflix com a esposa, mas assim, conforto... Eu não lembro a última vez que eu consigo descrever a minha vida como vivendo na zona de conforto. tranquilo. Eu não lembro a última vez, sabe? Mas principalmente depois da minha conversão, Quando que você se converteu? me Conheceu converti Jesus? em 2016. Foi no ano que eu fui campeã mundial de jiu-jitsu. Uau. Você teve a vitória de Jesus primeiro e depois a vitória do jiu-jitsu primeiro ou ao contrário? Quando eu me converti, eu já tinha alguns anos que eu era primeiro lugar no ranking mundial. Quando você já tinha alguns anos que Já. você... Tá. Já tinha, não tinha sido campeã mundial ainda, mas eu já tinha sido, com o número de pontuação dos campeonatos que eu participava, Aham. já tinha conquistado o primeiro lugar no ranking mundial. Então, Então, como que porque existem pessoas que conhecem Jesus quando está no baixo, lá no pó. E você estava no auge em uma certa área da sua vida, sucesso, experimentando sucesso profissional, né? Aquilo devia te preencher de alguma forma, né? Mas como que você, mesmo com todo esse sucesso, você ainda veio a Jesus? na verdade, eu pensava que eu estava indo para Jesus para agradecer. Ah, tá. Agradecer pelo Coitadinha sucesso. de mim. Mas na verdade, nunca foi preenchido. Tá, então você atingiu aquele sucesso ali, você já estava ganhando quantos campeonatos? Não sei. Eu já tinha ganho, eu acho que uns 2 brasileiros, uns 3 sul-americanos. Eu já tinha sido campeã europeia. Uau. Já. E aí, Foi logo depois que eu voltei do fui campeã europeia. uhum, E antes de eu ir para o Pan-Americano, não, depois que eu voltei do Pan-Americano, que eu fiquei em terceiro lugar, foi meu primeiro Pan, que eu me converti. Né? Eu tive alguns problemas de relacionamento, que a minha vida inteira o relacionamento sempre foi problema na minha vida, sempre, né? Eu era muito dependente afetiva, né? Eu tinha passado por algumas situações de violência doméstica, relacionamento abusivo, né? Assim, eu não me conhecia, não conhecia Jesus, né? Os meus pais, eles sempre foram muito ativos na igreja católica, mas eu nunca tive uma intimidade mesmo. Para mim, Deus estava lá, ele era top, só que ele lá e eu aqui, eu precisava... Eu era politicamente correta, digamos assim. Né? você sabia que existia Deus, você sabia que a fé era algo importante. Eu sabia que assim, tudo que acontecia na minha vida era por causa de Deus, mas eu não sabia que eu poderia ter um relacionamento mesmo com Jesus. Eu poder receber diretamente dele e principalmente de saber quem eu era para ele. Né? Então, porque quem era a Dani Arouca? Era quem ela pensava, quem os outros falavam e as coisas que aconteciam com ela. Certo. Então, essa era eu até Jesus vir e falar, não, você é o que eu falo. Aí Deus mexeu com tudo e mostrou a sua identidade real. Né? Virou tudo do avesso. Porque tudo acho que é baseado na identidade, né? No nosso senso da nossa identidade. Tudo flui daí. Sim. Na vida, né? E então eu praticava jiu-jitsu e o pastor Roberto também. Né? E ele sempre chamava o pessoal para ir para a igreja, tal, né? E ele, inclusive, ele fez uma ação dentro da academia, né? Ele fez uma reforma lá pro nosso professor que estava nos Estados Unidos, tinha ido para os Estados Unidos. Então, assim, ali era o lugar onde ele içou o barquinho lá para pescar. Entendi. Né? Então Deus usou a vida do pastor Roberto. Muito, muito, muito. Através do mundo de jiu-jitsu. Exatamente. E então, nesse meio tempo que ele estava fazendo ajudando na reforma, ele precisou do pessoal mais antigo, lá mais próximo do meu professor, né, do Denis,
para ajudar. E foi assim que eu fiquei mais próxima. E eu já tinha ido na igreja algumas vezes para fazer reunião, mas nunca tinha ficado num culto. E nessa época eu namorava. A pessoa também treinava, lutava. E aí a gente teve alguns problemas de relacionamento. A gente terminou. E eu nem sei por que eu fui dar satisfação pro pastor. Ele nem era seu pastor. Ele não era seu pastor. Não, porque eu não tinha nem ido não tinha nem ido na igreja ainda. Mas você sentiu alguma conexão? Ele era assim, imagina, pastor, 2 metros de altura, grandão, alemão daquele jeito, e ele passava uma paz, que não tinha como explicar. Era uma coisa que um paradoxo, assim. Não entendia o que acontecia. E aí, como foi bem, assim, traumático o final do meu relacionamento, porque a gente brigou, né, e saiu um monte de conversa, e eu não sei por que eu tinha que ir lá falar, olha, pastor, não é bem assim, tá? Porque até então, eu estava certa. Na minha visão de mundo, eu estava certa. Tá. Né? Eu não tinha revelação do que agradava, que desagradava a Deus. Então, eu era politicamente correta. E nessa tarde, eu fui lá. E hoje, quando eu lembro, eu falo assim, Senhor, como eu era ousada. Porque eu cheguei do nada, sem avisar, de tarde. Falei assim, eu quero falar com o pastor Roberto. Daí a pessoa olhou assim, ele está aconselhando. Não, tudo bem. Eu espero. Eu falei assim, eu espero. Se você puder falar, fala que a Dani Arouca está aqui. Tipo, quem que é a Dani Arouca no Fila do Pão, né? Mas na minha cabeça, eu treinava com o pastor, né? Eu não tinha noção do que era uma vida de pastor, né? Que a pessoa tem que ficar meses esperando um horário. Cheguei lá, uma igreja grande, né? Sim, então eu cheguei lá cortando fila, né? E o pastor eu fiz a mesma coisa, tá? Eu cheguei dos Estados Unidos e falei, quero falar com o pastor, tô cheio de problema e eu preciso de ajuda. Para o mundo, o meu umbigo. Eu fui ousado. E ele terminou o aconselhamento dele. Aí veio falar comigo naquela mansidão, naquele amor todo. Me levou lá na sala e eu, olha, pastor, ele fez isso, fez aquilo. Falei, pastor, aquela cara assim. Olha, pastor, mas não foi bem desse jeito que ele falou. Não sei o que, tal. E aí o pastor falou assim, pegou um livro. Mesma coisa. Entregou na minha mão e falou assim, filha, lê esse livro. Mulher Única. Apanhei do início ao fim. Mulher Única. Só para... Qual que é o autor? Para quem talvez está assistindo e queira ler também. Eu não vou lembrar agora, mas daí eu já passo para você coloca na descrição. Mas é um livro bem antigo. Ele tem vários cursos desse livro, né? Ele é do mesmo autor do Homem ao Máximo. São livros cristãos, autores cristãos? Autores cristãos. E, assim, eu imagina, policial militar, jiu-jiteira, né, campeã. E, assim, eu não tinha uma mentalidade feminista, nunca fui. Mas eu sempre aprendi, assim, que a gente tem que ser independente. Né? Então, cara, eu era uma mulher forte. Né? Destruída por dentro, mas eu era uma rocha, né? E aí ele falou assim, olha, vem no culto. E eu sabia que ele estava indo no culto. Desde quando a gente tinha terminado, ele estava indo no culto. Aquele ex-namorado. O ex-namorado na época. E aí ele falou assim, vem no culto. Eu falei assim, olha, pastor, é isso que eu quero falar para o senhor. Eu só não vou vir no culto porque eu sei que ele está vindo. Aí ele me levou lá no templo e falou assim, filha, olha isso aqui. Olha o tamanho dessa igreja. Você não vai nem ver. Você não vai nem encontrar com ele. É escuro? Vem no culto. Aí eu falei, tá bom, pastor. Esse domingo eu venho. Domingo, cheguei no culto. Sentava lá no fundo, né? Que você começa sentando no fundo, né? Depois vem na frente. Depois vai indo. Qual que era a chance de eu chegar, sentar e ele sentar na minha frente? Quase que eu falei assim, pastor mentiu pra mim. Aí, só que o que aconteceu? Não deu nem tempo de eu pensar. Assim, no primeiro acorde, primeiro louvor, aquela coisa que pra mim era não sabia explicar o que era. Eu fiquei 3 meses indo no culto, chegava, ouvia oceanos, chorava o culto inteiro, não sabia nem que estava sendo pregado. Mas eu lembro da música e eu chorava. Cada dia vinha um orar comigo. E nesses 3 meses, cada culto você subiu uma fileira ou você permaneceu na mesma fileira por 3 meses? Eu ia indo pra frente, mas assim, todo culto...
olha, se você quer aceitar Jesus, eu tava assim, ó. Todo Eu culto você aceitei aceitava Jesus. Nossa, Jesus. aceitei Já Jesus. conheci esse Nossa. tipo de crente. Eu aceitei Jesus, São assim, massa. muito tempo. E assim, uma coisa que, depois que eu me converti mesmo, que eu tinha comigo, era assim, toda manhã eu fazia a oração de entrega, Uhum. sabe? Assim, todo dia eu escolho Jesus. Então, Pra quem não sabe, né? Uma oração de entrega. É entregar cada área de sua vida nas mãos de Jesus, deixar ele... reconhecer, né, Jesus como meu único Senhor e Salvador, né, entregar a minha E deixar vida ele e deixar Ele. conduzir. É isso, na teoria, no começo é uma maravilha. Toda vez, Senhor, eu entrego. Senhor, vou pegar esse aqui só. É ele, certeza? Não, é só Ah, tá. esse aqui, Aí você esse- pega uma coisinha de volta. Aham. Mas, então, aí foi um tempo, né, e o pastor e a pastora me acompanhando mesmo, assim, sabe? Eles foram, não tem nem o que falar, foram pais mesmo, são meus pais mesmo, né? E eu comecei a ir na célula. Então, o Henrique treinava comigo. Então, o Henrique e a Thalita eram os meus líderes. E, assim, o tempo todo conversando comigo e me orientando. Eu sou uma pessoa que... eu costumava falar que minha vida tinha que ter uma trilha sonora. Porque para tudo na minha vida tinha música. Quando você entrava no ringue, Era assim, na hora do treino tinha que ter uma música de fundo. qual que é a na sua hora música preferida pra treinar e pra entrar pra destruir seus oponentes? Olha, se eu falasse, você ia ser mentira, você não ouve isso antes de entrar, mas como eu fico muito, muito nervosa, geralmente eu coloco uma música mais calminha. Ah, antes. tá. Então, no dia do campeonato, você coloca uma música mais calma. O dia inteiro, só ouvindo louvor tranquilinho pra, né? Agora, na hora de entrar, aí tem que ter algo mais, tipo, vai pra cima, né? Batalha espiritual, vai... Mas então aí passou esse tempo e como eu estava falando, né, música sempre foi uma coisa que fazia muito sentido na minha vida. E como eu já tinha uma restrição alimentar, porque eu era atleta, né, na época atleta mesmo. Então não comia açúcar, era regradinho. E então não fazia muito sentido para mim, vou fazer jejum disso, um propósito disso, propósito de aquilo, tal. Eu fazia o jejum. Mas daí a Thalita falou assim, vamos fazer um propósito de um mês? Já que você já não come doce, já não faz, vamos fazer um propósito de música. Quando ela falou isso, eu pensei, como assim? Qual que era a referência que eu tinha de música cristã, né? Eu falava, gente, eu vou ouvir só aquelas músicas que tocam no bola. E no inário. Exatamente isso. Eu falei, gente, eu gosto de rock, como que eu vou fazer? Eu gosto de R&B, como que eu vou fazer? Eu gosto de jazz, blues, como que eu vou fazer? Aí todo dia ela me mandava uma playlist bem tranquila, assim, e eu comecei a pesquisar. Eu colocava assim, rock cristão. Aí eu ia pesquisar para ver se a banda era cristã mesmo. Aí pesquisava as letras, lia as letras? Pesquisava as letras. E aí eu descobri, assim, um mundo de excelência dentro da música cristã. Sim. E desde então, nunca mais eu baixei, eu coloquei para ouvi por vontade própria música secular. Então ali para mim foi um divisor de águas, porque música sempre falou muito comigo, então ela mexe comigo. Mexe com todos. Tem pessoas que você está conversando aqui e a pessoa está tocando uma música, você fala assim, gente, como que alguém pode ouvir isso? A pessoa fala assim, isso o quê? A música, ela entra e ela mexe com todas as minhas emoções. Então, a partir daquele momento, o que eu estava consumindo? Era paz, era esperança, era perseverança, era amor. Era, né, por mais que eu ouvia muitas músicas internacionais, né, em inglês. Então, eu conseguia entender, muitas coisas eu conseguia entender. Então, aquilo foi mexendo comigo, foi mudando o meu dia a dia, porque eu estava em paz. Né? Então, ali, para mim, às vezes a pessoa fala assim, mas você não ouve música secular? Não, não faz sentido. Isso voltando ao desconforto, ao conforto versus desconforto, porque é muito mais fácil você só entrar no Spotify, procurar, dar um play. É muito mais difícil e desconfortável você procurar artistas, procurar playlists de artistas cristãos,
lê as letras, a pessoa fala assim, não tenho tempo para isso. Mas quando a pessoa entende que como as palavras têm poder, como a música tem poder para influenciar, ela vai gerar tempo para aquilo, porque aquilo ali vai evitar muito problema na vida dela. Sim. Né? Vai trazer muito mais... Você vai ter uma vida muito mais produtiva ouvindo uma música que te inspira. Sim. Porque você vai começar... Mesmo que você talvez uma pessoa seja alguém sem fé, ela está escutando aquela música, aquilo está invadindo, alimentando, né? Ela, e de repente alguém vem e pede um conselho, você vai conseguir. Aí a pessoa, nossa, de onde veio isso? Às vezes veio da música, né? Então, assim, a música, ela mexia muito com minhas emoções. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas olha, essa letra não tem nada a ver. Tá, a letra não tem nada a ver, mas o que me remete? Às vezes é uma música tranquila, mas que me traz recordações que mexem com o meu emocional. Certo. Né? Então, principalmente comigo, porque a minha vida inteira trilhas sonoras. Então, músicas lembravam lugares, pessoas, situações, sentimentos as emoções que eu sentia no momento. Então, para mim, assim, foi diretamente do trono de Deus essa orientação que a Thalita me deu, sabe? Esse desafio que ela fez. Porque eu sempre era desafio, né? Você gosta de um desafio. Você me lembra, sabe que você acabou de me lembrar de um amigo meu que mora lá nos Estados Unidos. Ele é eu gosto de chamar os brasileiros que moram nos Estados Unidos, eu gosto de chamar meus BR gringo. São os meus BR gringos. Então, tem um pessoal que me segue de lá, meus amigos das épocas antigas lá. E esse BR gringo, ele me inspirou muito. Porque ele sempre fala assim... Quando eu conheci ele falou assim, Elias, eu gosto sempre de fazer um negócio mais difícil. Então, uma vez eu fui fazer snowboarding que a gente fala em português, né? Aí eu vou lá e eu escolho... quando eu cheguei na montanha para fazer o snowboarding, para aprender, tem o Bunny Hill, que chama Bunny Hill. No pé da letra é a montanha do coelhinho, que é onde você vai para aprender. Então, ele só ignora aquilo, né? Ele fala assim, me fala a montanha, o pico mais difícil para fazer o snowboarding, é aí que eu quero aprender. Quando ele estava na universidade, ele perguntou para os professores dele lá qual que é o estudo, né, a classe ou o estudo mais difícil. Aí eles falaram para ele que era a engenharia química. Aí ele escolheu esse. Então ele sempre pergunta o que é o mais difícil para fazer. Hoje ele tem 3 filhas e ele acorda antes de todo mundo, da esposa e das filhas, para ir pedalar. E aí, assim que ele começa o dia dele. Então, assim, meus amigos, eu gosto de ter esse tipo de amigos, porque eu gosto de ter amizade com as pessoas que escolhem o caminho mais difícil. Imagina, você só todo dia prazer, todo dia fácil. Eu vi não sei se foi você que me mandou um podcast, acho que alguém mandou esses dias. O cara que só escolhe o fácil, o prazer, ele vira um marshmallow, que é o podcast, eu acho que você que me mandou, né? O Lucas Scudeller. E é exatamente isso, você vira um marshmallow, você vira um bobão, só fazendo coisa fácil todo dia. O nosso cérebro, ele quer isso, o nosso corpo quer isso, quer a parte mais fácil. Quer mais fácil, então você está sempre tendo que ir contra a maré para você ser feliz. A gente tem que viver no desconforto, sendo cristão ou não. É biológico. Mas não tem desafio maior do que ser cristão. Não tem, Dani, não tem. Não tem. Você entender quem você é, que a gente não é nada, né? Que tudo que a gente tem, a gente reconhecer a nossa pequenez mesmo. Nossa pequenez, né? Nós somos nada sem Cristo. Não somos nada sem Ele. O que a gente merece é nada, é a morte. A gente ter desafios todos os dias. Sim. Né? O tempo inteiro. O tempo batalhas todo. mentais, rejeitando os desejos carnais. Né? Cada um tem uma tentação, cada um tem uma bagagem específica que ela tem que lutar a vida inteira, um espinho na carne. Renunciar às tuas vontades todos os dias, todos os momentos, eu acho que é a coisa mais desafiadora que existe. Mais desafiadora. E você entender que você não consegue mesmo. Que se não for pelo poder do Espírito Santo, você não faz nada. Eu tô até me arrepiando. Depois eu vou fazer um zoom aqui para ver os goosebumps. Porque eu até me arrepiei aqui, porque... Dani, é exatamente isso. A gente não você consegue se humilhar, porque todo dia você olha no espelho e fala, cara... E um aspecto da vida americana, Dani, que foi
Foi um paradigma, de uma certa forma, foi um pouco errado, assim, a forma que eu absorvi essa lição do poder do braço forte. Quando você vive uma vida inteira nos Estados Unidos, você é influenciado por pessoas que conquistam grandes coisas, só que quando você escuta elas, seja uma palestra, um podcast, a, a forma que elas expressam o que ela conseguiu, elas tentam motivar as outras pessoas falando assim, não, eu consegui, você consegue também. Então, eu acho que tem muita gente tentando, assim, com boas intenções, tentando inspirar, mas elas falam assim, você consegue, é o poder do eu. E esse poder do eu é uma onda de palestrantes, pessoas motivacionais, que isso confunde muita gente. Então, a gente precisa usar as palavras corretas. Não é o poder do eu. Eu consigo. Não. A gente não consegue nada. A gente não consegue nem levantar da cama de manhã se não for pela graça de Deus. Mas não significa que a gente é um fracotinho, que a gente não pode nada. Mas a gente tem que ter cuidado nos detalhes, a forma que a gente pensa. Não, eu consigo. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu consigo. Sua graça me basta. Declarar a verdade da palavra de Deus. Aí a gente vai conseguindo. Além de confundir muitas pessoas, tá? Acaba colocando as pessoas numa situação, porque se ela está ali ouvindo, você pode, e você não consegue... Nossa, destrói a pessoa. Te destrói. Mas eu conheço assim, muitas pessoas, que daí teve alguns anos, uns 2 anos atrás, durante a pandemia, virou moda, né, alguns coaches na internet, e acorda antes do sol, e toma banho gelado, e eu fiz isso e eu consegui aquilo, e todo mundo entrando na onda e de repente fazendo e não conseguindo. Em Marialva teve um rapaz que ele tentou se suicidar porque ele colocou tanta fé que aquilo ia dar certo, porque deu certo com a pessoa, que quando não deu para ele, né, então o que isso... Ele tentou aplicar o molde do outro cara na vida dele. Exatamente. Ele precisa filtrar. Acordar às 5 horas da manhã é bom e as pessoas devem se esforçar para isso? Talvez sim. Tomar um banho gelado é bom? Essa é a parte natural. É isso que as pessoas não entendem. A gente tem 2 tipos de pessoas. A pessoa que acha que a gente consegue, a gente vai ser feliz e vai conseguir a plenitude de vida fazendo, tá? Fazendo, eu faço, é meu braço forte, eu tenho capacidade. Se eu não fizer, eu não mereço, tá? E tem as pessoas que daí ela só faz. Aí tem as pessoas que falam, não, Senhor, tua graça me basta, eu creio no Senhor, vou ficar aqui sentada para fazer o download na minha conta, o download no meu cérebro, e a pessoa fica parada ali e não faz nada. Então a gente tem os 2 extremos. Quando, na verdade, o Senhor, ele faz o que? O sobrenatural. Né? O sobrenatural. O natural é a nossa parte. Né? Então, a minha expectativa não é eu vou fazer, eu vou conseguir. A minha expectativa é, se eu fizer a minha parte, Deus faz a dele. Então, eu descanso na expectativa que não é o meu braço forte. Né? Eu preciso fazer, por exemplo, um campeonato. Do mesmo jeito que eu estou treinando e me dedicando, outras pessoas estão treinando e se dedicando. Então, o natural está todo mundo fazendo. Onde vai estar a diferença? Onde entra o poder do Espírito Santo que está dentro de você. Exatamente. Aí que você arregaça, quebra tudo. O que você pensa? Então, se você perdeu, você não teve ação do Espírito Santo? Todas as coisas cooperam para o bem. Nada que acontece na vida de uma pessoa que realmente entregou a vida na mão de Deus é por acaso. A vitória não é um resultado. Não é um resultado. Muitas vezes você acha que você está indo para ganhar um campeonato e, de repente, você está indo para inspirar uma pessoa que talvez você nem conheça pessoalmente. Uma palavra que você fala ou uma maneira que você... Uma conduta sua muda a vida da pessoa. Sim. Então, a gente não tem que entender. A gente tem que fazer a nossa parte, o natural, confiar, colocar a expectativa no sobrenatural. A minha expectativa está em Deus. Sim. Em tudo que eu faço. Não é no que eu tenho capacidade de fazer ou no resultado que aquilo vai me dar. Sim. A expectativa está em Deus. E cada pessoa tem que entender quais são seus limites. Cada pessoa tem que entender sua identidade, entender seus limites, entender suas capacidades, entender o nível de maturidade que às vezes que a pessoa carrega ali com Jesus, porque quanto mais você anda, caminha com Jesus, mais capacidade você vai ter de aguentar certos tipos de coisa, né? Então, a comparação é algo que pode acabar destruindo a pessoa, né? Ô Dani, me fala um pouco agora sobre como você conseguiu. Nós estamos falando de conquista, de conseguir, né? Então,
Me fala um pouco aí sobre o seu campeonato, sua grande vitória da semana passada. Eu quero escutar um pouquinho dos detalhes, porque enquanto eu estou te perguntando, seus olhos estão brilhando. Então tem coisa boa aí. Me fala como que você conseguiu, como que Deus te ajudou a ter essa conquista, a 9ª vitória, né? 9º ouro brasileiro. 9º ouro brasileiro. Me fala um pouco sobre isso. Bom, foi minha estreia na faixa preta, né? Então, assim, para mim tinha esse peso. Isso eu não sabia. Porque assim, eu participei de 9 edições de brasileiro. Tá. 9 edições. É o campeonato brasileiro. É o campeonato brasileiro. Então, quando eu falo 9 vezes campeão, não foram 9 anos consecutivos. Tá. Né? Existem a categoria e o absoluto, que daí os campeões de cada categoria lutam absoluto. Então, você tem condições, né? Você tem a oportunidade, de repente, de ganhar 2 ouros em um brasileiro. Ok, né? entendi. Então, desde a faixa branca, eu participo de campeonatos brasileiros. E esse ano, eu estrear na faixa preta. Uau. Então, Quando que você iniciou? Faixa branca foi o ano? 2013. 2013 até 2023. Então, em 10 anos, você conquistou a faixa preta. 10 anos. Esse é um tempo acelerado? É um tempo médio? Olha, depende muito. Se você for levar o pé da letra pela Confederação Brasileira, você tem um mínimo de tempo para ficar em cada faixa. Tá. Então, com 5, 6 anos, se você respeitar o mínimo, você é faixa preta. Então, vai muito do teu professor. O teu professor que vai ver se você está apto ou não a pegar a faixa preta, a mudar de faixa. Então, por exemplo, faixa branca, ele não tem um mínimo. Ok. Tá? Não tem um mínimo. Então, eu posso ter 6 meses, como ter 2 anos de faixa branca, e o meu mestre fala, não, você já pode passar para azul. Aí, da azul para roxa são 2 anos, no mínimo. Da roxa para marrom é 1 ano e meio. E da marrom para preto, 1 ano. Então, isso daí é o que está estabelecido pelas regras da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Okay. Eu fiquei, eu acho que 6 meses na faixa, 8 meses na faixa branca. E na faixa azul, a faixa azul foi a faixa que eu mais conquistei títulos. Uau. Todos os títulos. O único título que eu não conquistei na faixa azul foi o Pan-Americano, que eu fiquei em 3º no meu primeiro Pan. Todos os outros eu consegui. Conseguiu o ouro. E na faixa azul, eu tive 4 ouros no brasileiro. Uau. 4. Então foi assim, foi o ano que eu mais competi, que eu mais me dediquei. 4 ouros dentro de 1 ano? 2 anos. Dentro de 2 anos. Porque os 2 que eu participei, eu fui campeã no peso e campeã no absoluto. Uau. Então foi assim, foi o auge mesmo. E onde que são esses campeonatos? São tudo em São Paulo? O Campeonato Brasileiro em São Paulo. Acho que teve 2 anos ou 1 ano só que foi no Rio, que eu não participei, por conta da pandemia. Então ficou 1 ano sem ter, e no outro ano voltou no Rio. Mas aí já voltou para Barueri de novo. Ok. Né? Então, tem alguns lugares que já são fixos já, né? Então, o Mundial, que é o Mundial Master, que é o Mundial que eu participo em Las Vegas. Você já foi para Las Vegas. Quantas vezes você já foi? 2 vezes para Las Vegas. A cidade do pecado. Pois é, eu cheguei lá e falei, nossa, gente, que lá deve ser uma Babilônia. Nossa! A Califórnia é muito pior. Gente, é muito tranquilo. Nevada. Não, quando eu fui lutar o PAN, eu fui conhecer Santa Mônica e Venice. Gente. Aquilo é Babilônia. Eu falei, gente, não vamos nem entrar desse. Assim? Las Vegas deve ser até mais moderado. moderado. Eu achei muito tranquilo Las Vegas, porque assim, eu achei que na rua ia ser aquela Babilônia, né? E não, tem a rua. Tá todo mundo nos cassinos. Tá todo mundo nos cassinos. E você entra, é aberto os cassinos, você pode visitar. E você entra, não tem perversidade, não tem essas coisas, porque é o que vende, né? Você assiste nossa, aquilo lá é uma... E eu não vi isso. Então, assim, na rua, o pessoal tem um horário que não pode beber, né? Eu falei assim, mas qual que é? Por que eles falam que Las Vegas é assim? Porque Las Vegas você pode tomar uma cerveja na rua, uma coisa assim, e os outros lugares você não pode. Eu falei assim, gente, lá no Brasil o povo toma cerveja em tudo quanto é lugar. Então, assim, é um lugar onde você tem mais liberdades do que outros. Sim. Mas se comparar com o Brasil... Ainda é bem mais estruturado, né? Meu Deus do céu. Então, quando eu fui para
para Las Vegas, eu tinha isso na minha mente. Falei, eu não quero nem sair, nem para conhecer. E foi bem tranquilo. Você sabe que os cassinos tem aquela estratégia, né? Quando você entra num cassino, e eu sei porque eu já fui uma vez jogar poker num cassino oficial. Sabe aquela época de um cristão que foi criado a vida inteira crente, e aí quer fazer uma aventura, tirar um detour, uns 2 aninhos de desvio? Então aí eu tive essa época, né? Depois da faculdade ali. E aí teve uma vez que eu fui para um cassino jogar poker lá em Nova York. E aí eu perdi tudo, né? Que eu fui jogar, o que eu comprei não era muita coisa, mas eu perdi tudo bem rapidamente. Só que os cassinos, eles são estruturados de uma forma que quando você entra, ele não tem um padrão assim. Ele é igual você entra no shopping, você se perde lá dentro, aí você não sabe se é de dia, se é de noite, para você não saber que o tempo tá passando e você ir gastando e perdendo dinheiro, né? Então o povo... Las Vegas eu na verdade, nunca fui para Las Vegas, nunca tive vontade de ir, mas deve ser por isso, porque o povo tá ali no cassino, o povo não tá na rua endoidando. Então, tem muitas outras cidades que deveriam ser chamadas de cidade do pecado, né? Lá, e tem um hotel, Italiano? Venetian, eu acho que é o nome. Veneza. Gente, o céu é pintado, assim, parece que você tá de dia andando na rua. Você tá dentro do hotel, né, que tem o cassino, tem o hotel lá, e meia-noite você acha que é 3 horas da tarde. É lindo, é bonito, né? Mas se perde mesmo. Conheci o MGM, que é onde tem... Mas você conseguiu manter o foco lá? Você não jogou um blackjack, não? Um poker, não? Mas nem que eu quisesse, né? Imagina, atleta vai com os dólares contados, né? E tem muito atleta, eu ouvi falar que tem muito atleta, jiu-jiteiro que teve uma onda, eu acho que foi para os Estados Unidos para competir e acabou ficando, não é? Muitos, porque o Brasil, ele é o berço do jiu-jitsu. Então, quem se destacou, né, o pessoal que se destacava aqui, seguravam lá. Vem para cá para treinar, para lutar, mas para dar aula. Então, assim, o nível do jiu-jitsu lá nos Estados Unidos, ele tá altíssimo por conta dos brasileiros, né, que foram lá. Porque o Brasil tem talento. Claro. Os Estados Unidos têm disciplina. Aquele jeitinho criativo do brasileiro. Eu fiz uma postagem sobre isso esses dias. Imagina juntar a disciplina e a organização do americano junto com a criatividade, né, do brasileiro. Cara, você domina o mundo. Tem os tipos de atleta. Tem o atleta que é talentoso e tem o que é esforçado. Sim. Os esforçados sempre ganham, né, Dani? Vamos falar a verdade. Os esforçados, eles são... Eu não tenho talento nenhum. Se eu não ficar treinando, eu não faço. Só que, assim, por saber que eu não tenho talento, eu sei que eu tenho que me esforçar. O talentoso, ele conta demais com o talento. Então, ele não se esforça. Então, é mais arriscado. Porque ele... Não é aquela constância, né? Tem dia que ele fala, eu não vou dormir, talvez ele não vai dormir tão bem numa noite, ele vai curtir a vitória dele ali e o outro cara sabe que ele tem que... Isso eu acho que em todo esporte, em toda a área da vida. Tem atleta que fuma maconha antes de lutar. E eu acredito que muitas vezes deve ganhar, mas ele... Atletas tops. Mas eventualmente aquilo não dura, aquilo não é sustentável. Sai pra balada à noite, arruma treta, enche a cara. E aí vai lutar. Só que quando ele encontra um esforçado, né, um disciplinado, dá muito trabalho. Com muita inteligência emocional também, junto, né? E aí o que acontece? Você tem o talentoso e tem o esforçado. E aí quando você encontra um talentoso que se esforça, é o fenômeno. Ninguém pega. Você já encontrou muitos desses? Você deve ter encontrado... Você deve ter uns amigos muito massa aí nesse mundo, né? Tem sim. Na minha equipe mesmo tem um pessoal que a gente até fica bravo, que some, não treina, aí volta 2 meses depois, bate em todo mundo. Fala, cara, não é possível, eu tô aqui 3 vezes por dia, 5 dias por semana, tô treinando, tô lutando, tô comendo direitinho. O cara fica na balada, fica 2 meses fora, vem aqui e me bate, como assim? Né? Como que é o nome da sua equipe mesmo? É Denis Jiu-Jitsu. Denis Jiu-Jitsu. Academia Centro de Treinamento Maringá. Então, tem muitos talentosos, só que não foram para frente, porque não se esforçaram. Da mesma forma como tem os esforçados que você olha, o cara não tem talento nenhum,
Mas o cara treina, o cara quer, o cara persevera, ele busca e ele ganha. Né? E também tem aqueles que são talentosos, estão ali o tempo todo. Maringá tem muitos. Tem muitos. Tem um povo muito massa em Maringá, né? Eu acho que eu não consigo. Eu amo muito essa cidade. E esse podcast, eu acho, é uma oportunidade de conhecer gente massa, sabe? E eu sempre fui um desses aí de ser o cara esforçado, sabe? Na vida. Porque desde o ensino médio, desde a escola, tinha uns brasileiros, cara, os brasileiros dominavam as equipes de futebol do ensino médio, sabe? Eu sempre olhava, cara, eu sou brasileiro Eu sempre fui aquele, assim, que é acima da média em muita coisa, mas nunca fui estrela em nada. Mas ao longo do tempo fui vendo como que isso foi um benefício para minha vida. Porque eu consegui crescer a minha vida de uma forma sustentável em várias áreas. Sim, você mantém uma constância. Você mantém uma constância, você vai crescendo. Aí, eu percebi assim que talvez se a pessoa tem muito talento em só uma área, e se a pessoa se machuca, ou ela perde aquilo, ela não consegue mais praticar aquela atividade, e ela não é boa em mais nada. Aí você fica meio perdido. Então, eu acho que essa pessoa assim de multitalentos, assim, às vezes, no longo prazo vai ser muito benefício. É igual o pastor Roberto fala, né? Não é como você começa, mas como você termina. Então, às vezes, a gente faz as coisas pensando que são 100 metros rasos, na verdade é uma maratona. Se você não tiver gás para tudo, então precisa dosar, né? As pessoas às vezes se sentem mal por não ser uma estrela, né? Não precisa, a gente não é todo mundo que vai ser uma estrela. Isso não significa que você não vai ter propósito na vida, você não vai se divertir. E essa é a maior causa de depressão, né? Que existe a pessoa, ela não entendeu o teu propósito, ela quer viver o propósito do outro. Então, de repente, olha, ele fala assim, ai, nossa, olha, a Dani tá sendo campeã, a Dani tá aparecendo ali. E aí, ela perde tanto tempo olhando pro que eu tô fazendo, e ela não foca para olhar, opa, peraí, o que eu tenho que fazer? Porque eu posso ser boa naquilo que eu faço, mas eu nunca vou ser boa naquilo que ela nasceu para fazer. E graças a Deus, por exemplo, que eu não sou uma estrela, porque eu posso convidar um monte de estrela para vir aqui bater papo. Não é? Então, assim, a pessoa precisa entender o propósito dela, né? E aí não precisa se comparar. A comparação é o maior indício de que você não sabe qual a tua identidade mesmo. Exato. E você deve inspirar muitas mulheres também, né? Tem o curso, você tem tantas atividades, né, que é difícil de acompanhar. Isso que eu acho massa do brasileiro. Porque o brasileiro ele faz um pouco de tudo, ele é bom em muita coisa. Então, além dos campeonatos que você ganha semanalmente, toda semana você ganha um ouro aí. Tô brincando. Não é assim, não. Tô brincando. Você também você é uma polícia militar, você tem os cursos de defesa pessoal. E agora você está entrando no mundo político, né? Que isso não é para todo mundo, né? Então você tá usando esses papéis para o bem, para influenciar. Como que você decidiu chegar nesse ponto, né? Tomar essa decisão de entrar no mundo político, e como que está sendo para você? Aí você tocou num ponto bem atual, né? Como nada na minha vida foi muito comum, planejado, nunca tive o sonho de ser policial militar. As pessoas perguntam, ai, Dani, você tinha sonho? Eu falo, eu acho que eu vou frustrar a pessoa, mas eu nunca tive. Deus foi me levando aos lugares da mesma forma que eu nunca sonhei, nunca pensei ser possível ser campeã mundial de jiu-jitsu. Nunca imaginei que eu poderia estar palestrando e levando o meu conhecimento para muitas pessoas. Mas hoje eu vejo que já era um plano, né, desenhado por Deus desde lá de trás, desde quando eu entrei na polícia, né, a bagagem, né, que a polícia me trouxe, a bagagem do jiu-jitsu, né, da defesa pessoal, para eu conseguir montar esses cursos e essas palestras. Então, tudo veio cooperando mesmo. E atualmente, alguns anos atrás, na verdade, no último pleito para municipal, eu fui convidada para sair, a vereadora. Então, assim, eu conheço bastante gente, mas eu olhei e falei assim, não, gente, nada a ver isso, né? Mas a partir dali, eu comecei a me interessar, né? E foi o ano que o Rafa se elegeu, né? Então, eu tive contato mais direto, né, com aquilo. Paralelamente a isso, eu tive, assim,
um interesse maior para estudar sobre o feminismo, né, que eu comecei a ver o quanto aquilo estava destruindo mesmo assim, a nossa mentalidade, não só de pessoas, é pessoa de esquerda, não, dentro da igreja, dentro da família, a gente tem isso enraizado, né? Comecei a estudar e eu comecei a perceber que tudo gira em torno da política. Então, toda a sua vida, o que eu consigo enxergar sobre a sua vida? Você sempre esteve disposta a viver o seu propósito, viver seu propósito em Deus, e Deus foi te direcionando. Então, tudo aquilo ali teve um propósito, cada etapa ali da sua vida, desde entrando no jiu-jitsu, indo para a polícia, nada foi por acaso, e aquilo tinha um propósito para aquela estação, e tinha um propósito também macro. Então, foi tipo um quebra-cabeça. Porque tem gente que tem um sonho desde criança, eu sonhei com ser tal coisa, e ela conquista aquilo. Mas outras pessoas têm outras formas de viver a vida dela, e eu consigo enxergar isso, que parece que foi um quebra-cabeça que foi sendo montado na sua vida através da sua disposição a viver seu propósito. Então, hoje você está entrando numa nova esfera de desconforto. Verdade. Mas o que eu consigo ver é nítido, é claro isso, que você está entrando de novo em uma nova esfera para inspirar, para ajudar, para deixar o mundo melhor do que você encontrou. Então, mantendo o foco nisso, mantendo no centro da vontade de Deus, com a disposição para ajudar as pessoas, né, e estabelecer os princípios que você acredita, os valores que você acredita, você vai fazer o bem. Você vai fazer o bem mais uma vez nessa esfera. Então, continua, porque tem muitos olhos, né, em você, claro. Não deve ser fácil ter uma vida pública, né? Talvez nem todo mundo vai gostar do que você vai dizer, mas não é sobre o que as pessoas... Não é sobre a opinião das pessoas, é sobre o seu propósito, é sobre você deixar o seu legado. Você falou certo, né? Nem todo mundo vai gostar. E graças a Deus, há um tempo já eu deixei de me preocupar com isso. Não que o que a pessoa pensa não me importa. Não penso assim, né? A gente não pode escandalizar, a gente não pode... Muitas vezes o que a gente fala ou faz pode atrapalhar a vida de muita gente, não. Então a gente precisa considerar as pessoas. Tem responsabilidade, sim, né? Sim. Tem gente que fala assim, eu sou responsável pelo que eu falo, pelo que você entende. Mas a gente tem o Espírito Santo e a gente sabe o que a gente deve, o que a gente não deve falar, a forma de falar. Sim, tudo com amor. Meu posicionamento não muda, sempre vai ser o mesmo, mas eu vou respeitar o teu direito de pensar diferente. Sim. Né? Não vai mudar o meu, mas eu vou respeitar o teu. Nós podemos dialogar, encontrar uma forma de viver juntos em paz. Exatamente. Então o que eu vejo muito hoje na política é uma divisão muito grande. Claro que, assim, eu vou defender os princípios e valores cristãos, sempre isso não tem dúvida, tá? Não que isso seja uma forma de atacar as pessoas. Eu vou defender aquilo que eu acredito que as pessoas que vão votar em mim acreditam. Mas eu não vou tá exercendo ali o meu papel só para essas pessoas. É um bem coletivo. Sim. Né? Tem muitas coisas que talvez as pessoas que me elegerem, né, se for o caso, elas querem, que pode não ser o melhor para todo mundo. Né? Então, isso é uma coisa que é confrontador. Né? Por quê? Porque não vai agradar todo mundo. Né? Não vai agradar todo mundo, mas desde que você tenha ali um pilar, né, desde que você tenha ali princípios e valores bem estabelecidos, você não vai sair daquilo. Né? E você vai sempre... Nós não somos daqueles que retrocedem, né, Dani? De jeito então, nenhum. É uma alegria, eu compartilho muito, eu me alegro com suas vitórias, com suas conquistas, vou estar acompanhando, como sempre, aí de perto, tudo que você vai fazer daqui para frente. Tenho certeza que você vai ter muitas novidades para nós aí, nessa nova área política. Então, eu e muitos estamos muito animados para ver o que você vai fazer e o legado que você vai deixar. Você é uma inspiração, mais uma vez, para o povo brasileiro, e eu acredito que com esse podcast, o mundo vai enxergar um pouco menos, com esse episódio especificamente, o mundo vai enxergar um pouco menos que o Brasil é só carnaval e futebol, e vai ver que o Brasil tem mulheres poderosas que estão fazendo grandes coisas aqui para o bem do nosso povo. Então, muito obrigado, tá, Dani, por vir aqui no podcast do Gringo do Sul.
Eu espero que você se divertiu aqui. Meu propósito é sempre fazer as pessoas se sentirem bem-vindas aqui, compartilhar ideias, histórias. E nós vamos fazer um segundo episódio, tá? Porque tem muitos assuntos que eu gostaria de conversar com você. Por exemplo, a segurança no Brasil, né? As pessoas têm essa opinião, esse pensamento, essa perspectiva da falta de segurança no Brasil. Então, eu queria ter entrado nesse assunto aqui, mas nós vamos entrar com certeza nesse assunto e muitos outros nos próximos episódios, tá bom? Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Parabéns pelo podcast. Obrigado. Me senti em casa mesmo, à vontade. Falei demais. Falou não, tinha que ter falado mais. Questão do tempo. Mas uma honra estar aqui e eu estou à disposição para quando precisar, tamo junto. Obrigado. Até a próxima, Dani. Foi um prazer. Obrigada.